Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amém. Meus irmãos, deixa eu falar a vocês, numa breve meditação a respeito desta palavra curta, simples, de 2 sílabas, mas a palavra, ou uma das palavras mais poderosas que existe no mundo, é a fé. Eu começo esta reflexão fazendo uma pergunta: o que é fé? O que nós entendemos e assimilamos numa reflexão pessoal a respeito de fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Foi pela fé que os antigos alcançaram vitória. Pela fé, tudo que não tinha passou a ter, o que não existia passou a existir. É no capítulo 11 que o autor aos Hebreus ele dá a galeria dos heróis da fé. Pela fé Adão, pela fé Sete, pela fé Enoque, pela fé Matusalém, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaque, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé Josué, pela fé Tola, pela fé Jair, pela fé Baruque, pela fé Gideão, pela fé Sansão, pela fé Isaías, Daniel, Jeremias, pela fé Ezequiel, pela fé Sofonias, Ageu, pela fé Abacuque, pela fé Amós, pela fé Malaquias, pela fé todos os heróis do Antigo Testamento, homens e mulheres que lutaram guerras diferentes, batalhas diferentes, crises diferentes, conflitos diferentes, mas venceram usando a mesma arma, que é a arma da fé. O que é fé? Fé é uma verdade absoluta para quem a tem e para quem crê. Aquilo que eu creio como fé, a pessoa que me ouve, ela pode não crer, mas você não vence pela fé de alguém, você vence pela fé que você tem. Deus, quando abre porta para abençoar alguém, Deus não procura a fé de alguém naquilo que você precisa, Deus procura a sua fé. Hebreus capítulo 12 diz: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta e deixemos o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. Essas nuvens de testemunhas são aqueles que vieram antes de mim, de você, lutaram, guerrearam, sofreram, gemeram, passaram por desertos e adversidade, mas venceram usando a fé. É o exemplo dos que vieram antes que nos dá entendimento que podemos vencer hoje. Agora, a fé, ela é como o casamento. A esposa, ela não existe sem o esposo. Para se ter o casamento, tem que se ter o casal. E a fé, para ela ser ativada, você precisa das obras. São Tiago disse aqui que a fé sem obras, ela é morta. Essas obras são atitudes, essas obras é você reagir. Não adianta apenas eu crer que Jesus é o Salvador, eu preciso crer
mas eu preciso aceitá-lo como Salvador. Crer é a fé, aceitar é a atitude. Não adianta eu apenas crer que eu posso passar num concurso. Crer é entender que Deus pode abrir a porta. Estudar é a atitude. Eu preciso ter as obras, eu preciso ter a atitude para que Deus venha abrir a porta. A obra, a atitude, a reação, levantar, reagir, caminhar, é o estupim para que Deus, através da nossa fé, Ele possa abrir a porta que você precisa que seja aberta nesta noite. Há muitas pessoas que creem, muitas pessoas que acreditam, mas há poucas pessoas que têm coragem para tomar a atitude, para crer que são as obras que faz manifestar a fé. Você não consegue ver a minha fé se eu apenas crer, mas você consegue ver e entender a dimensão da minha fé se você me ver tendo obras. São as minhas obras que manifestam a minha fé. Você não vai dizer se eu sou homem de fé apenas por eu falar que sou homem de fé. Você vai entender que eu sou uma pessoa de fé se você vê os frutos dessa fé. Porque é os frutos que diz o tipo da árvore. É o fruto que diz se a árvore é boa. Você precisa ver o resultado da minha fé para entender a grandeza da minha fé. O resultado da fé depende das obras. Obras é o resultado da grandeza daquilo que você acredita. De que tamanho é Deus? Deus é do tamanho da nossa fé. Para uns, Deus é pequeno. Para outros, Deus é grande. Porque Deus, Ele caminha com a pessoa até o limite da fé daquela pessoa. Se eu crer que o meu Deus tem poder para restaurar alguém de uma virose, Deus tem poder para restaurar alguém de virose. Se eu crer que Deus tem alguém para limpar alguém de uma metástase, Deus tem poder para limpar alguém de uma metástase. Porque Deus caminha conosco até aonde a nossa fé alcança. Deus não vai comigo a todo lugar. Deus vai comigo até onde a minha fé alcança. Antes de Deus ou o Espírito Santo começar a caminhar com alguém, primeiro ele vai ver a dimensão da sua fé. Aí eu volto em Hebreus capítulo 11, verso 1. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E eu sempre digo isso, eu falo isso. Interessante, semana passada eu falaria que eu falo há 27 anos. Aí ontem eu descobri que eu não tenho 47, eu tenho 45. Interessante isso. Descobri que eu estou 2 anos mais novo. Que eu estava viajando ontem, aí eu fui fazer as contas. Quantos anos eu vou fazer esse ano? Falei, gente, mas não é 47 não, deixa. Aí eu peguei o celular, aí eu fui, ano que nasceu. Eu falei, gente, eu estou 2 anos mais novo. Descobri isso ontem. Esse ano eu faço 46. Que bom, né? Há 25 anos, eu prego dizendo o seguinte: que fé não se explica, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Como é que você vai ter fundamento naquilo que você ainda está esperando? E a prova das coisas que não? Como é que vai provar que tem, se você ainda não está vendo? Eu posso nesta noite dizer o seguinte: palavra de Deus na minha boca, e liberar esta palavra para você. Eu posso dizer o seguinte: Deus está abrindo nesta semana a porta que você precisa que seja aberta. Aí eu pergunto, você vai crer sim ou não?
vai tomar posse dela? Vai se alegrar com ela, sim ou não? Você vai entender que é palavra de Deus e não do homem, sim ou não? Isso é a sua fé. Só que esta fé, você não pode compartilhar com muita gente, porque muita gente não vai crer nisso, muita gente não vai acreditar nisso. Tem coisas, batalhas e crises e problemas que a gente não compartilha, porque nem todo mundo vai estar na dimensão espiritual para entender a vitória que Deus te prometeu. Aleluia, aleluia. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estar desempregado hoje, precisando de um emprego, e dizer, Deus me deu um emprego. Não, Deus não te deu, Deus vai te dar. Não, Deus não vai me dar, Deus já me deu. Mas como é que Deus te deu se você ainda não está trabalhando? Mas eu já estou trabalhando pela fé, porque Deus me fez a promessa que abriria a porta. Eu não preciso começar a trabalhar para saber que eu estou empregado. Eu sei que estou empregado, porque Deus falou que a porta estaria aberta. E isto é a sua fé. Você não precisa morar na casa própria para dizer que Deus te deu casa própria, porque Deus usou alguém e te prometeu que em algum momento Ele vai abrir uma porta e vai te dar a casa que você precisa. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Deus, Ele não me vê como eu estou agora. Deus me vê no resultado da promessa que Ele me fez. Deus não te vê como você está agora, Deus te vê no resultado daquilo que Ele te prometeu. Abraão, com 90 anos, Deus disse o seguinte: eu, o Senhor, te constituí pai de uma grande nação. Eu te fiz pai, você é pai de uma grande nação. É atribuída a Abraão 4 paternidades: pai da fé, pai do monoteísmo, pai dos árabes e pai dos hebreus. Deus disse para ele: eu te constituí pai. Ele recebeu a promessa com 90 anos. Só que o Isaac nasceu, ele estava com 100. De 90 a 100, 10 anos esperando. Mas no período dos 10 anos, quando Deus falava com ele, Deus não dizia, você será pai, Sara será mãe, colocarei uma criança no teu colo. Não. Nesse período dos 10 anos, Deus se manifestava a ele dizendo, eu te fiz pai, eu te constituí pai, você é pai de uma grande nação. Deus não precisou ver Isaac nos braços de Abraão para dizer que ele era pai. Deus só precisou entender que ele estava debaixo de uma promessa que ele mesmo fez. 1 Samuel capítulo 16, quando o menino Davi entra na casa de Jessé, seu pai, Deus falou ao Samuel profeta, eis aí o homem que vai governar Israel. Só que Davi não era um homem no sentido de idade, ele era um garoto de no máximo 14 anos. E Davi recebeu a promessa de ser rei com 14 para 15. E ele se assentou no trono com 30. Mas dos 15 aos 30, Deus não o via mais como pastor, ainda que ele o era. Deus sempre o via como rei. Davi com 15 anos, Deus olhava um rei. Davi com 18, Deus olhava um rei. Davi com 20, Deus olhava um rei. Davi matando Golias, Deus não via um soldado, Deus via um rei. Davi sendo perseguido por Saul, Deus não via um genro fugitivo, Deus via um rei. Davi na caverna de Adulão, Deus enxergava um rei.
Deus livrava Davi, não é porque ele era pastor, é porque foi chamado para ser rei. Deus te dá livramento, não é por aquilo que você é hoje, é por aquilo que Deus estabeleceu para você ser amanhã. Quando Deus abre a porta e te livra, Ele já está te vendo lá na frente. Eu preciso te fazer chegar aonde eu quero, eu preciso te fazer chegar aonde eu preparei para você chegar, eu preciso cumprir a promessa que eu te fiz, eu preciso fazer cumprir a palavra que eu te fiz. Por isso que hoje, no presente, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Eu darei ordem a anjos a teu respeito, para que você não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão, áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu guardarei, livrar-o-ei, colocarei no alto retiro, porque guardaste o meu nome. Querido, Deus te dá livramento hoje, não é por causa de hoje, é por aquilo que Ele preparou amanhã, por aquilo que Ele preparou no próximo ano, por aquilo que Ele preparou nos dias que vão se seguir na sua vida. Fé. Fé. Palavra curta, palavra simples, fácil assimilação, mas muitas vezes de difícil entendimento. Não adianta apenas eu ficar orando, dizendo: Jesus, me usa para curar doente, me usa para libertar pessoas, me usa para expulsar demônio, e eu ficar orando, e jejuando, mas eu não ter atitude de ir para os hospitais, de ir para o evangelismo, de ir para as praças, de ir de encontro às almas perdidas. A oração é para manifestar a fé, a atitude é para exercer a fé. A fé, ela é manifestada quando você crê, ela é exercida quando tem obras. São as tuas obras, é o exercício da obra que faz a sua fé se manifestar. Deus é um Deus de revelação. E Ele tem revelações preparadas para você. De como fazer, de como caminhar, aonde chegar, como resolver. Deus não manifesta, ou nós não manifestamos a fé, quando apenas ficamos parados, de joelho dobrado, orando. E dizendo: Senhor, me dá estratégia, faz alguma coisa. Deus faz alguma coisa quando a gente libera a nossa atitude, a nossa reação. Quando a gente diz: abre a porta, Jesus, Ele diz assim: age, levanta, vai. Mas eu preciso que a porta seja aberta. Eu não vou abrir porta para você começar a caminhar. Comece a caminhar e a porta vai ser aberta. Aleluia, 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 aleluia. Por alguns segundos, levante as mãos, por favor. Mantenha a sua mão levantada, glorificando a Deus. Glorifique a Deus. Adore a Jesus. Adore ao Pai, adore ao Filho. Adore ao Senhor. Adore a Deus. Deus não dá porta de emprego para quem dorme até meio-dia. Quem quer emprego acorda cedo. Vai para a rua que a porta abre. Deus não abre porta de concurso público, de universidade federal ou até privada, se a pessoa não se dedicar nos estudos. O que a fé faz é demonstrar para Deus a nossa confiança nele. E o que a nossa atitude faz é fazer Deus entender que verdadeiramente a gente precisa e quer. Eu me lembro quando pastor numa outra igreja,
de uma serva de Deus que precisava casar. 40 e poucos anos, queria casar. Pensa numa mulher de oração. Orava. Gigante na oração. Aí a igreja entrou numa campanha de uma semana de jejum pela construção do templo. E ela disse para mim: pastor, eu vou aproveitar essa campanha de oração e jejum e vou orar para Deus mandar o meu varão. Já estou caminhando para os 50. Estou solteirona desde que nasci. Eu fiquei olhando para o rosto dela e disse: faz o seguinte, amanhã de manhã não vem para a igreja não, porque teria um matutino. Amanhã de manhã você vai para o salão, vai cuidar do cabelo, vai arrumar o cabelo, vai arrumar o rosto. Você está feia. O homem te olha e diz: não dá. Se assim está feia, imagine acordando. Não encaro. Aí ela ficou aborrecida comigo e disse: mas Deus me prometeu que mandaria. Eu falei: Deus prometeu e Deus já cumpriu umas 10 vezes. Mas o varão, quando viu, falou: essa aí nem Deus mandando eu quero. Não vai. Você crê? Creio. Ora. Atitude. Vai arrumar esse cabelo. Vai arrumar essa unha. Dá um jeito nessa aparência. Ficar usando saia com fechecré aqui, uma mulambenta, não pode. Arrastando sandália. O cara já imagina você em casa cozinhando, usando camisa de vereador. Não vai, irmão. Se arruma, pô. Atitude. Cuida da aparência. Bota essa beleza para fora. Pastor, estou sem dinheiro para isso. Então tá. Vai lá amanhã. Aí peguei uma notinha de 50 e dei. Ela falou: 50? Para fazer isso aí que o senhor está pedindo? Não dá não, pastor. Isso aí é só para manicure. Falei: então toma mais, 50. Mas vai lá. E foi. Irmãos, segunda-feira eu viajei. Fiquei quase 30 dias viajando. Quando eu volto, que eu entro na porta central do templo, não havia corredor lá, que eu olho assim, está ela de pé, de mão dada com o cara. Acredita? Eu olhei. Chamei o obreiro da porta. Falei: aquela ali é a Regina? Disse: é, pastor. Falei: do lado dela ali é sequestro relâmpago? Alguém pegou? O que é aquilo ali? É um retardado? Cego? Pastor, está vindo 3 semanas com esse homem, de mão dada, esse servo de Deus aí, para o culto. Falei: amém. Aí eu passei pelo corredor central, já olhando para ela, né? Curioso, com aquela cara assim: tô doido para saber da fofoca. Doido para saber. Irmãos, eu fiz o culto todo olhando para ela. Aí quando acabou o culto, eu fiquei aqui perto do púlpito, como quem diz: vem logo, conta logo, estou curioso, quero saber o que deu o meu investimento. Aí vem ela com o rapaz muito educado, muito tranquilo. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Falei: tudo bem. Aí, pastor. Falei: aí o quê? Aí. Falei: não tem educação. Falei: aí o quê, Regina? Fala com a boca, fala direito, se expressa. Não, pastor, o varão que Deus me deu. Falei: tá certo. Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Pastor Samuel, às suas ordens. Deus abençoe você. Mulher de Deus, mulher santa, abençoada. Vai dar uma mulher maravilhosa, mãe maravilhosa. Vai dar tudo de maravilhoso.
Eu já fui para casar. Como é que vocês se conheceram? Ela falou, ué, o senhor não me mandou ir para o salão? Falei, mandei. Estou sentado lá, toda descabelada, e ele entrou no salão. Ele é irmão da dona do salão. E me viu toda descabelada e gostou de mim, e eu gostei dele. Não precisou eu arrumar o cabelo não, pastor. Ele me viu descabelada. Falei, tá certo. Falei, onde é que você mora, abençoado? Ele falou, eu vim de Belém do Pará, pastor. Vou morar aqui agora. Falei, já trouxe as mudanças? Ele disse, ainda não. Falei, fica tranquilo que eu mando trazer tudo. Vou mandar trazer as suas mudanças. Ela já tem uma casa para poder morar, porque o pai faleceu, deixou a casa, a mãe também. Você mora com ela na casa dela, casa boa. Fica tranquilo que eu vou trazer os móveis de lá para cá. E já vamos dar entrada nesse casamento, você não vai gastar R$1. Já fui falando, dando toda a situação, que é para o cara casar. Ele disse, não pastor, não precisa gastar dinheiro com isso não. Eu sou oficial da Marinha reformado. Não precisa não. Me reformei novo. Pastor Silvério teve um acidente, machucou o dedo, ficou com a mão atrofiada. Reformaram ele. Não precisa gastar não, pastor, está tudo certo. Vou casar com ela. Falei, graças a Deus. Mas precisou ir para o salão. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Levante as mãos e glorifique a Deus. Adore a Jesus bem alto. Glorifique ao Pai, glorifique ao Filho, glorifique ao Espírito Santo de Deus. Adore ao Senhor, adore a Deus. Adore a Jesus. Te prepare para ter atitude, te prepare para manifestar a tua fé através das obras. É as tuas obras que faz a sua fé se manifestar e faz Jesus abrir a porta que você precisa. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus e saiu curada. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Mas ela foi até Jesus. O cego de nascença, Jesus disse, a tua fé te curou, mas o cego teve que ir até Jesus. Tem que ir até Jesus. O paralítico que desceram pelo telhado, saiu andando, mas tiveram que botar o paralítico na frente de Jesus, senão aquele homem não andaria. Levantar da cama é a manifestação da fé. Sair da onde estava e estar diante de Jesus é a atitude que faz gerar essa fé. Jesus não iria sair daquela casa para orar aquele homem. Aquele homem tinha que sair da onde estava para ir até onde Jesus estava. Isso é a atitude. Fé sem atitude, fé sem obras, ela é morta. Deus está usando esta palavra nesta noite para dizer a você, eu só estou esperando as tuas obras para manifestar o teu milagre. Aleluia. Vale 1 minuto de adoração, vale? Por favor, adore a Deus. Adore ao Pai, adore ao Filho e adore ao Espírito Santo. Eu quero chamar aqui à frente todos que estão conosco e ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica. Você que está conosco e não pertence a nenhuma igreja, saia da onde você está, por favor. Sinalize com as suas mãos. Eu quero orar por você com toda esta igreja. Crer na salvação é a manifestação da fé. Ter a atitude e aceitar a Jesus é
quando a sua fé se manifesta nas obras. Aonde tiver alguém, dê um sinal com a sua mão. Jesus te chama. Venha nesta hora. Eu vou pedir à noiva que permaneça adorando a Deus. Adore ao Pai, galeria, adore a Deus. Adore ao Jesus Cristo. Ele é Deus nesta noite. Aleluia. Se você está com medo de tomar alguma atitude, Deus está dizendo: tenha fé e manifesta ela através das obras, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Aleluia. Conquista não é para frouxos, conquista não é para quem não crê, conquista não é para covarde, conquista é para valente. Você pode não ter a ferramenta que precisa, mas Deus capacita aqueles que Ele chama. Deus só precisa da sua fé, e Deus só precisa das suas obras para fazer a porta se abrir para você nesta noite. Aleluia! Vamos adorar a Jesus bem alto. Vamos fazer um coral de adoração, vamos. Glorifique a Deus. Aleluia, adore. Adore a Deus aqui na nave, adore a Deus aí na galeria. Glorifique a Deus no santo altar. Adore ao Pai, adore ao Filho. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu preciso aumentar a dimensão da minha fé. O que aumenta a dimensão de fé é a oração. Ore, ore, busque a Deus na sua casa. Dobre o seu joelho na beira da sua cama. A oração faz a sua fé crescer, e as obras fazem a fé manifestar. Aleluia! Aleluia! Deus é fiel. Guarde esta palavra no seu coração, para caminhar esta semana, e romper esta semana, e vencer esta semana na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus.